Para todo x real, x está no domínio da f e esse limite é um número real. Então, qual é a conclusão? Para todo x real, a f é diferenciável em x e a derivada da f em x, que por definição, quem é a derivada da f em x? É esse limite. Ei, aqui ó. Quem é a derivada da f em x? É esse limite. Limite em x do quociente de Newton da função f em x. Então, quanto é que dá esse limite? Dá isso. Então, a derivada da f em x é n, x elevado a n menos 1. Isso para todo x, o quê? Para todo x, então, para todo x real, a f é diferenciável em x e você tem essa derivada. Ok? Sabendo isso, dá para desenvolver o resto, né? Tá? Então, vamos lá. Para f de x igual a x7, qualquer que seja o x real, direto, quem é a derivada da f em x? 7x a sexta, qualquer que seja o x real. Para g de x igual a x elevado a 1000, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada da g em x? 1000 vezes x elevado a quê? 999. Repare que eu não incluí aqui o n igual a 1. Eu não preciso incluir n igual a 1, por quê? Porque isso está na derivada da função afim. No entanto, eu posso incorporar esse caso aqui com uma pequena convenção. Tá? Entendido? Isso aí? Agora vamos ver aqui, ó. Para f de x igual a x elevado a 1, qualquer que seja o x real, tá? Você tem f' de x igual a quê? Vai ser... Não. Não. Quem é f' de x? Quem é? É 1. Isso aí é a função afim do caso anterior. Eu não preciso desta proposição para ter essa derivada, porque isso me é dado pela proposição anterior, a derivada da função afim. Essa derivada é 1, qualquer coisa. Mas eu posso incorporar esse caso a esse e escrever isso aqui como sendo o quê? 1 vezes x elevado a 0. Mas quando eu faço isso é para todo x, se eu escrevo dessa forma, é para todo x o quê? Diferente de 0. Porque não tem sentido 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 não está definido. No entanto, como eu sei que a derivada dessa função no zero também é 1, tá certo? Eu posso colocar isso aqui, que isso aqui vale para todo x real, desde que eu tenha a seguinte convenção. Com a convenção, não é definição, com a convenção de que 0 elevado a 0 é 1. E convenção quer dizer o seguinte: quando aparecer 0 elevado a 0, substitui por 1. E aí eu incorporo a derivada de f de x igual a x dentro desta fórmula, tá certo? Fazendo isso aqui. Ou seja, vale também, tá certo? Mas aqui tem que ter o cuidado. Repare que eu não preciso desta proposição para ter a derivada disso aqui, porque isso aqui já é dado pela função afim. O que eu estou fazendo é incorporando esse caso a esta proposição. Mas para isso eu tenho que ter esse cuidado de ter a convenção. Diga. Zero elevado a 0, não. Hã?
Pode, mas não é por aqui. Aqui eu usei fortemente que o N é natural maior que ou igual a 2, na demonstração. N negativo, N inteiro negativo, tem a fórmula também. Eu posso até fazer o seguinte, ó. Para f de x igual a quê? A x elevado a zero, tá? Qualquer que seja o x, o quê? Diferente de zero, porque só tem sentido. Que função, quanto é que dá isso para x diferente de zero? 1. E qual é a derivada de uma função no 1? De uma função constante igual a 1? 0. Por quê? Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo aberto uma delas é diferenciável, a outra também é, e as derivadas são iguais. Isso eu vou estabelecer depois, tá? Então, diante disso, você tem, também vale a fórmula. É 0 vezes x elevado a menos 1. Qualquer que seja x diferente de zero. Qual é a derivada? Quanto é que dá isso aqui? Dá 0. E qual é a derivada da constante? 0. Tá? Intervalos abertos. Depois eu volto a esse caso. Mas aqui eu estou usando o fato de que se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo aberto uma delas é diferenciável, cuja a constante é, a outra também será, e as duas têm a mesma derivada nesse intervalo aberto. Isso é fácil de ver, tá? Mas eu quero primeiro ver nas fórmulas. Isso é fundamental para você derivar funções definidas por partes, de modo bem direto, bem rápido. Então, pronto. Tem essa fórmula. Agora vamos a mais fórmula. Na fórmula. Tá? Olha, dado n natural, n maior que ou igual a 2, tá? A função f dada por f de x igual a raiz enésima de x, essa função, raiz enésima de x, já vamos para a raiz enésima primeiro. Ela é diferenciável, valendo com, para que valendo? Com, não, ela não é diferenciável. Aí é que tá, ela não é diferenciável. Ela não é diferenciável em zero. Ela não é diferenciável no zero, que fique bem dito, ela não é diferenciável em zero, portanto, ela não é uma função diferenciável, porque uma função diferenciável é uma função que, por definição, uma função é diferenciável quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. O zero pertence ao domínio dessa função, qualquer que seja a paridade do n. Observe que se o n é par, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais não negativos. E se o n é ímpar, o domínio dessa função é os reais. Então, em qualquer caso, o domínio contém o zero. Mas ela não é diferenciável em zero e é diferenciável em domínio de f asterisco. O que é domínio de f asterisco? É o domínio de f tirando zero. Eu vou me referir assim porque a priori eu não sei quem é o domínio de f. Se o n é par, é os reais não negativos. Se o n é ímpar, é o conjunto dos números reais. De qualquer forma, ela vai ser diferenciável aqui com a derivada da f em x igual a 1 sobre n vezes o quê? Raiz enésima
de x elevado a n menos 1. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da f asterisco. Tá? Vou colocar bem aqui no cantinho de preto. Quem é o domínio da f? Quem é? É R. Se n é ímpar. E o domínio da f é se n é par. Vou destacar de preto, só para você entender. Tá? Então, prova. Prova disso. Primeiro, provaremos que a f não é diferenciável no zero. Por quê? Bem, o zero está no domínio da f, certo? Tá. O zero está no domínio da f. Então, ó, o zero pertence ao domínio da f. Tá certo? E agora vejamos. Quem é o limite com x tendendo a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero? Quem é? Esse é o limite. Ó, o zero pertence ao domínio da f. Quem é f de zero? É zero, não esqueça. E, portanto, esse limite com x tendendo a zero é o limite com x tendendo a zero de raiz enésima de quem? De x, tá certo? Dividido por x. Certo? Tá bom? Entendido? Tá? Isso aqui é, portanto, o limite com x tendendo a zero de quem? Da raiz enésima de x. E o x é a enésima potência da raiz enésima de x, tá certo? Só que isso aqui eu posso escrever como sendo limite com x tendendo a zero de quê? De raiz enésima de x sobre a raiz enésima de x elevado a n. Opa, Romildo! Você disse que a raiz enésima de x elevado a n, quando o n é par, é o módulo de x, não é? Estão lembrados? Você tem a raiz enésima de x elevado a n, é o módulo de x quando n é par, para todo x real. Mas você não pode esquecer o seguinte. No caso que o n é par, x tender a zero aqui é x tender a zero por valores positivos. Porque eu preciso estar no domínio da raiz enésima. Então, isso vale. E quando o n é ímpar? X tender a zero, o x pode tender a zero pela direita ou pela esquerda. Mas para n ímpar, isso vale. A raiz enésima de x elevado a n é o x. Ou seja, isso aqui tá, pode ser escrito como sendo limite com x tendendo a zero da raiz enésima de x dividido pela raiz enésima de x vezes quem? Raiz enésima de x elevado a n menos 1. Concorda? Que eu posso escrever como sendo o quê? Limite quando x tende a zero, com x tendendo a zero, de 1 sobre a raiz enésima de x elevado a quê? A n menos 1. Ó, observe o seguinte. Se o n é par, x tender a zero nesse limite é x tender a zero por valores positivos. Portanto, com x tendendo a zero por valores positivos, raiz enésima de x elevado a n menos 1 tende a zero por valores positivos. E aí esse limite dá quanto? Mais infinito, quando n é par. Mas quando n é ímpar, x tender a zero, o x pode tender a zero pela direita ou pela esquerda. Acontece que quando n é ímpar, n menos 1 é o quê?
Par. Então, se o x está tendendo a zero, mesmo tendendo a zero por valores positivos, essa potência aqui tende a zero por valores positivos. Mesmo que o x tenda a zero por valores negativos, essa potência aqui tende a zero por valores positivos, porque sendo n ímpar, n menos 1 é par. E potência par de número real, diferente de zero, é positiva. Então, esse limite também dá mais infinito. Entenderam? Não importa a paridade do n. Esse limite dá sempre o quê? Mais infinito. Que não é real. Portanto, a função f não é diferenciável onde? F não é diferenciável. Não é diferenciável aonde? No zero. Mas será que ela é diferenciável em x diferente de zero? É. Por quê? Porque é o seguinte, se eu pegar x diferente de zero no domínio da f, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a seguinte igualdade. Dado x diferente de zero dentro do domínio da f, aí o x já está no domínio da f, já está dizendo, né? Tem-se. Tem ao limite com u tendendo a x de quê? De f de u menos f de x dividido por 1 menos x. Quem é? É o limite com u tendendo a x. Quem é f de u? Raiz enésima de u menos o quê? De x. E aí eu aproveito, como eu estou diante de uma indeterminação, 0 sobre 0, eu vou escrever u menos x como sendo o quê? Raiz enésima de u elevado a n menos raiz enésima de x, tudo isso elevado a n. Entenderam? Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso fatorar. Cancelar não. O que eu posso cancelar aí? Tá? Isso aqui é o limite com u tendendo a x de quem, hein? Aí, ó. Lá. Fatora embaixo. Fica o quê? Raiz enésima de u menos raiz enésima de x é a elevado a n menos b elevado a n. Fatoração disso. Onde a é raiz enésima de u e b raiz enésima de x. E fica o quê? A elevado a quê? N menos 1, ou seja, a n menos 1ª potência da raiz enésima de u vai ficar, ó, raiz enésima de u elevado a n menos 1. Mas não esqueça que isso aqui é a raiz enésima de u elevado a n. Qualquer situação, tá? Então eu posso escrever logo como sendo raiz enésima de quê? De u elevado a n menos 1, mais o quê? Raiz enésima de u elevado a n menos 2, vezes o quê? Raiz enésima de x, mais, pontinho, pontinho, o quê? Raiz enésima de u vezes raiz enésima de quê? De x elevado a n menos 2, mais raiz enésima de quê, gente? De x elevado a n menos 1. Parênteses, tá bom? E em cima, fica o quê, hein? Fica raiz, continua o que estava. Raiz enésima de u menos raiz enésima de x. Eu ainda tenho uma indeterminação, 0 sobre 0. Mas isso aqui vai ficar igual, e agora eu posso cancelar esses termos, são diferentes de 0. Isso é o limite com u tendendo a x de quem, hein? Após o cancelamento, vai ficar o quê, hein? Só esse termo aqui. Então vai ficar 1, aqui vai ficar raiz enésima de u elevado a n menos 1, mais, quanto é que dá esse produto? Raiz enésima de u elevado a n menos 2
vezes x mais pontinho, pontinho, pontinho. A fórmula você já sabe, a formação geral. Raiz enésima de quê? De u vezes x elevado a n menos 2, mais raiz enésima de quem? De x elevado a n menos 1. Tá aqui, pronto. E em cima é quem? É 1. Então,